Olá, colegas, por aqui Alberto Bezerra com mais um bate-papo. Essa semana, creio que sábado ou foi domingo agora passado, eu dialogando com um amigo meu, e aí lá no meio da conversa surge um problema que eu não sabia, um problemão, né? Que eu não sabia que era tão recorrente. E fui buscar assim as motivações que isso acontecia e escutei das mais diversas hipóteses. E eu, para completar a história, quando ele me falou que esse problema aconteceu com ele, aconteceu com fulano também, ele já dizia. Aí eu falava com outro amigo meu, aconteceu comigo também, e já aconteceu com fulano. Eu digo, e comigo já aconteceu também, né? Há um tempo já aconteceu essa mesma coisa, que é o quê? Quando, veja se não aconteceu com vocês, se já aconteceu, por favor, deixe aqui um comentário, porque vai servir para todo mundo, né? Esse bate-papo aqui é um alerta geral da história. O que acontece? O processo transita em julgados, né? Transita em julgado lá e tal, por exemplo, digamos aqui que não chegou nem ao STJ, aí aqui pelo Tribunal de Justiça, TRF, e aí o processo baixa. Quando ele baixa, o magistrado não profere, se profere algum despacho, profere algum despacho de mero expediente, aquele despacho que não tem nenhum relacionamento com o andamento da causa para propulsá-lo a ter um desiderato, um julgamento, é uma coisa de como se fala, quando fala expediente, é uma coisa rotineira e coisa e tal, apenas direciona a secretaria, né, por meio desse despacho, né, que os autos sejam baixados definitivamente. Ou seja, em outras palavras, não há lá o cumpra-se, né? Ou então a decisão interlocutória dizendo assim, intime-se as partes sobre a baixa dos autos, requeira a partes o que for lhe de interesse, não sei o que, nada nesse sentido. Aí o processo desce e vai para o arquivo. Uma coisa é você ter um advogado iniciante, né? Tem lá 10, 15, 30 processos, pô, ganhou uma causa, veio lá uns honoráriozinho legal, ó, pô, vou esperar esse troço desse sair lá, a publicação no acordo, ele só fica contando lá os 15 dias, e chega a contagem regressiva, vai lá no tribunal, pede para certificar, poxa, desce logo esse negócio. Uma coisa é isso, outra coisa é um colega que tem lá centenas de processos, já advoga há 15, 20 anos, ele já coleciona uma grande, né, quantidade de processos, ou então um determinado escritório, ele patrocina causas de alta demanda, né, tipo defende uma empresa de telefonia celular, um plano de saúde, então é aquela demanda gigantesca, né? Então não tem como ficar acompanhando essa história. O processo desceu, não intimou, ele desce para o arquivo, né? Aí o que acontece? A velha prescrição dos seus direitos honorários advocatícios. Isso aconteceu. E olha, o caso que eu soube foi dinheiro pra chuchu. Então, na execução quando você faz tenta ressuscitar esse processo, né, que está lá, arquivo, puxa, desarquiva e tenta impulsionar, primeira coisa é que a parte lá alega, salvo engano, no artigo 525, é uma daquela rol de matéria de defesa, que é ausência de citação no processo de conhecimento, né, a questão da ilegitimidade ativa, né, da incompetência absoluta e de outra prescrição. Vai em cima, prescreveu. Ainda bem que nós advogados somos privilegiados com um prazo prescricional com relação à execução do nosso honorário mais elástico, que eles são de 5 anos, né? Está lá previsto no artigo 25, inciso 2, salvo engano, lá do Estatuto da OAB, que é diferente lá da execução dos profissionais liberais, que nós poderíamos estar lá, estar inclusos, mas falar médico, dentista, né, que vai cobrar, que são 3 anos a partir do efetivo trabalho concluído, né? Então, como há essa antinomia de regras, né,
tratando do mesmo tema, prevalece a lei especial, não é isso? Até um livro bacana lá do Norberto Bobbio, né? Teoria da Norma Jurídica, que ele diz algo interessante que é lex specialis derogat lex generalis, não é isso? Então a lei especial derroga a lei geral. Então, mesmo que seja 5 anos, já encontrei casos que prescreveu. Aí comecei a juntar as teses possíveis. Inclusive falei com um desses amigos, disse, olha, fala com aquele magistrado lá, vê como é que ele se conduz lá, aquele teu colega, coisa e tal, como é que ele age. Ele disse, Roberto, falei com ele, rapaz, do mesmo jeito, desceu, pá, ele manda logo pro arquivo. Eu digo, é mesmo? Ele disse que publicou lá o acórdão, e aí é do trânsito julgado. E aí eu fiz uma coletânea, escutando um e outro, quais são mais ou menos os argumentos da história toda, e eu cheguei à minha conclusão e queria compartilhar dos colegas qual é que a gente pode, havendo esse problema aí, a gente tentar saná-lo e impulsionar o processo e a gente não ter esse prejuízo que pode ser alto, né? Porque é o seguinte, um dos motivos que se argumenta é o seguinte, olha, tanto é verdade que a contagem não é de nenhum despacho de compras, palavras generalizadas, não estou dizendo que isso está na lei, não tem na lei, é um vazio, né, dizendo assim, olha, quando descer tem que intimar as partes da baixa dos autos, né? Não existe, você não enxerga essa lacuna, daí esse problema, porque esse é um dos principais argumentos. Se não tem na lei, eu não estou obrigado a mandar intimar ninguém que os autos desceram. Aí a gente fala, eu vou ter que ficar acompanhando esse troço descer e lá, ligar na secretaria e todo dia lá, como é que funciona isso aí, né? É uma coisa inimaginável, né? Então, primeiro que não há essa questão de intimar que foi abaixo dos autos, né? E aí, para completar a história toda, o artigo 85, no parágrafo 16 do Código de Processo Civil, vai dizer que os juros moratórios do nosso honorário advocatício constam justamente do trânsito julgado. Não é isso? Né? E se você vir também, lá no artigo 25, inciso 2 também, que esse prazo prescricional vai contar do trânsito em julgado, quer dizer, tudo leva a crer que nenhum ato posterior a isso, ao trânsito julgado, faz-se necessário para começar a contar o prazo para a prescrição. E aí o problema acontece mesmo, né? Sorte nossa que em alguns casos, como eu lhe disse, o prazo é muito longo e se a demanda tiver um valor razoável, você fica de olho, obviamente, né? Mas se for um valor pequeno, sei lá, mil e pouco, tudo bem, é uma quantia, quem não quer? Se me der R$100, eu quero, né? É meu, eu trabalhei, é pouco, mas é meu, eu quero aquilo, não, eu quero, vou buscar aquilo ali, né? Eu que devo dizer se eu vou gastar meu tempo executando com mais 6 meses, 1 ano, se a parte lá não tem nada a dar como um pagamento e coisa, quem decide sou eu sou o credor nessa história de tudo, né? Bom, e aí você acaba acontecendo esse prejuízo da prescrição. Agora, por onde eu vejo a necessidade da parte ser intimada da baixa dos autos? Primeiro, pelo princípio da publicidade dos atos processuais, está lá no artigo 8º do CPC. Segundo e o principal argumento é o seguinte, é o artigo 2º do Código de Processo Civil, que está lá que o processo se inicia, né, com a provocação da parte, mas ele continua lá com impulso social de juiz, não é isso? Lá no artigo 2º, alguma coisa assim, que diz que o princípio da inércia jurisdicional, ou chamado princípio da demanda, onde cabe à parte provocar o judiciário para que ele resolva, solucione aquele problema que está em litígio, o direito material, não é isso? No Código de 73 havia uma exceção que não subsiste mais, né,
que era com relação ao inventário, se não me engano, né? Poderia abrir o inventário, depois, né, decorrido aqueles 30 dias, que a parte era 60 dias, que a parte tinha para abrir o inventário, e aí o juiz poderia, na jurisdição voluntária até, né, abrir aquele processo. Mas não existe mais. Então, tudo depende do impulso oficial do juiz. A demanda, o início do processo, veja, o início depende da iniciativa da parte. E até um dos princípios basilares da formulação desse artigo, né, seria até a imparcialidade do juiz. Porque no momento que ele toma para si para puxar uma demanda e colocar, ele tá tomando uma iniciativa, uma parcialidade de tentar resolver aquilo. Então, por isso, está um espelho, inclusive, na Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 35, não é isso que nenhuma lei excluirá a iniciativa da parte de provocar o judiciário e coisa e tal. Pessoal, se vocês estiverem gostando até aqui do nosso bate-papo, deixa lá um like, tá bom? Isso ajuda. Se puder compartilhar também, a gente aumentar o nosso canal e a gente poder compartilhar conhecimentos com mais colegas, ajuda bastante, né? O algoritmo do Google vê isso com bons olhos, essa questão do compartilhamento. Tudo bem? Aqui embaixo, inclusive, também eu vou deixar um link onde vocês poderão se inscreverem na minha lista de e-mails, né? Onde já tem lá muito mais do que 200 dicas que vão passando paulatinamente para vocês. Basta você se inscrever, são dicas gratuitas, vão lá. Isso aí é uma coisa que eu faço de coração. Muito bem, então é necessário que, por essa vertente, né, do artigo 2º, é necessário que haja o impulso oficial do juiz, porque o pensamento que ele vai ter é o seguinte: não, parou aqui, eu não vou dar execução a um novo processo, como se fosse uma execução de título extrajudicial. Mas, na verdade, é uma segunda fase dentro daquele processo de conhecimento, né? Agora é uma fase de execução. Por isso ele tem que fazer o impulso oficial. Ele tem que instar as partes para que promovam. Aí sim, se as partes não impulsionarem o processo, aí realmente ele baixa lá, faz o que ele quiser, porque as partes lá não... Ou então existe até aquela hipótese que o processo está suspenso, as partes não voltam a dar andamento, aí ele extingue, aquelas coisas todas. Existem situações excepcionais em que o impulso oficial, inclusive para tomar certas medidas dentro do processo, certo? Não é só dar andamento, mas tomar medidas, não necessita sequer da provocação da parte. Por exemplo, no artigo 712, você vai ver lá a questão do extravio dos autos, né? Ele vai poder fazer aquela ação de restauração de auto por iniciativa própria, ele pode determinar a abertura. Um segundo motivo pode ser a alienação judicial de um bem. As partes não chegam a um consenso com relação à alienação de determinado bem, se vai ser particular, alienação particular, não sei o que, para o leiloeiro, então ele promove o leilão judicial, está lá no artigo 730. Por isso, nessa segunda fase, necessita do impulso oficial dele, de que está para a parte saber se quer ou não perseguir o seu crédito. Ok? Então vamos ficar atento com isso aí, tá certo? Se ocorrer isso, faça uma petição pedindo desarquivamento para intimar as partes, inclusive ele, porque aí a outra parte pode poder depositar dentro do prazo legal sem ter que a incidência de multa e dos honorários de 10%, aquela coisa tal, né, do artigo 523, ou o credor se quer executar, né? Então, a própria parte pode tomar a iniciativa de sequer ser um credor e ter que executar ele lá e depositar, não é? Há essa faculdade do devedor no cumprimento de título judicial ir lá e depositar espontaneamente. Por isso que nós vamos enfocar a tese de que
faz necessária, para resumir aqui a história toda, faz necessária a intimação das partes sobre a baixa dos autos, primeiro para não evitar ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais. A gente precisa tomar conhecimento da baixa desses processos, que é importantíssimo, né? O artigo 8º praticamente fala várias situações. E no artigo 2º, onde ele precisa, nessa segunda fase, que não se deve confundir com a execução do título extrajudicial, aí sim precisar da iniciativa da parte, o juiz não poderia, mas trata-se de uma segunda fase dentro do processo, onde necessita do impulso oficial do juiz, instando as partes sobre a baixa dos autos e o eventual requerimento para o que lhe aprouver, ok? Então é isso a dica de hoje e ficamos por aqui. Se quiser compartilhar, como eu disse, eu agradeceria muito, e se inscrevam no nosso canal. Tudo bem? Até a próxima e um abraço.